5 armas psicológicas que os líderes usam para não se abalar com a inveja. O domínio silencioso. Os verdadeiros líderes não são aqueles que nunca sentem a pressão da inveja, mas aqueles que aprenderam a se manter inabaláveis diante dela. Eles sabem que a inveja não é um ataque pessoal, mas uma reação natural ao impacto que causam. Quando você se destaca, quando seu brilho começa a incomodar, o mundo inevitavelmente reage. A inveja é o preço que se paga por ser visível. Mas há uma diferença entre ser alvo e ser afetado. E essa diferença está na mente. A primeira arma psicológica dos líderes é o domínio silencioso, a capacidade de permanecer calmo, mesmo quando o ambiente tenta roubar sua paz. Eles compreendem que reagir à inveja é ceder o controle. E controle é a essência da liderança. O líder não se explica, não se rebaixa, não se defende. Ele apenas observa e continua. Já reparou como o silêncio de quem tem propósito incomoda mais do que qualquer resposta? A maioria das pessoas reage à inveja de forma impulsiva, se justificando, se escondendo ou tentando agradar para diminuir o desconforto. Mas o verdadeiro líder entende que cada reação é uma confissão de vulnerabilidade. Ele não ignora a inveja, ele a entende. Ele sabe que ela existe, mas escolhe não permitir que ela penetre. E essa escolha, embora pareça simples, exige disciplina mental. O domínio silencioso é uma forma de poder invisível. Enquanto o invejoso grita, o líder permanece em paz. Enquanto o invejoso busca ferir, o líder continua construindo. Enquanto o invejoso tenta provar algo, o líder deixa que o tempo fale por ele. E o tempo, sempre, é o juiz mais justo. Você já percebeu como quem se mantém em silêncio acaba vencendo pela própria constância? Mas o domínio silencioso não é passividade. É ação interna. É o trabalho psicológico de não permitir que a inveja se transforme em peso. É entender que o olhar atravessado não diz nada sobre você, mas revela tudo sobre o outro. É perceber que a crítica disfarçada de conselho é apenas o reflexo de quem gostaria de ter sua coragem. É aceitar que o desconforto alheio com sua luz é apenas sinal de que você está brilhando no lugar certo. Os líderes sabem que o barulho da inveja é temporário, mas o silêncio do propósito é permanente. Eles aprendem a identificar os ruídos, mas não se deixam guiar por eles. Não medem o próprio valor pelas reações externas, mas pela coerência interna, e isso é o que os torna inabaláveis. Já notou como as pessoas mais centradas parecem ter uma paz que incomoda quem vive no caos? A primeira arma psicológica, portanto, não é lutar contra a inveja, mas não reagir a ela. É permanecer dono das próprias emoções quando tudo tenta te provocar. É escolher o silêncio como escudo e o foco como espada. É entender que responder é dar poder. É saber que o verdadeiro líder vence não quando discute, mas quando permanece sereno. Mas essa serenidade não é inata. É construída e se constrói através do autoconhecimento. O líder que domina a mente não é aquele que não sente, mas aquele que escolhe o que sente. Ele treina a própria mente para não cair nas armadilhas emocionais da inveja. Quando o invejoso tenta provocar culpa, ele responde com consciência. Quando tenta gerar medo, ele responde com clareza. Quando tenta plantar dúvida, ele responde com propósito. Você já pensou em quantas vezes perdeu energia reagindo a comentários que, no fundo, não mereciam resposta? Quantas horas de paz entregou tentando se justificar para pessoas que nunca torceram por você? Quantas vezes esqueceu o próprio foco tentando provar que suas intenções eram puras? O líder aprendeu que a pureza não se prova, se demonstra com o tempo, e é por isso que ele se cala. A inveja precisa de atenção para sobreviver. É como fogo que só se mantém aceso quando alguém sopra. Mas o silêncio do líder é ausência de vento, e sem vento o fogo se apaga.
Essa é a lógica invisível que os grandes entenderam. Você não precisa lutar contra o invejoso, precisa apenas não alimentá-lo. A primeira arma psicológica, portanto, é o domínio de si. É a habilidade de permanecer inteiro quando o mundo tenta te fragmentar. É o poder de escolher o silêncio não por medo, mas por sabedoria. Porque quem tem domínio interior nunca perde para quem age por impulso. E talvez a pergunta mais importante seja: quem está no controle das suas emoções? Você ou a inveja dos outros? A transmutação. Transformar o ataque em foco. A segunda arma psicológica dos líderes é uma das mais poderosas: a transmutação. Enquanto a maioria das pessoas absorve a inveja e a transforma em dor, o verdadeiro líder faz o oposto. Ele transforma a inveja em combustível. É como se cada ataque fosse redirecionado, cada provocação se tornasse foco, cada crítica servisse de lembrete para continuar crescendo. É uma arte rara e poucos dominam, mas quem aprende se torna imbatível. A inveja é uma energia, e toda energia pode ser redirecionada. O que os líderes entendem é que não há como evitar o olhar do invejoso, mas há como decidir o que fazer com o impacto dele. Alguns se desgastam, outros se abastecem. Uns perdem o rumo tentando se defender, outros aproveitam o ruído para reforçar o silêncio. Já reparou como certas pessoas parecem crescer justamente quando são atacadas? É porque elas aprenderam a canalizar. Enquanto os invejosos gastam tempo falando, o líder transforma o comentário em lembrete. Se estão falando, é porque estou visível. Se estou visível, é porque estou crescendo. Então, vou continuar. Ele usa o ataque como sinal de progresso. A inveja, então, deixa de ser veneno e se torna direção. Essa transmutação é uma habilidade mental que nasce do autodomínio e se fortalece com consciência. O líder entende que não pode controlar o que os outros sentem, mas pode controlar o que faz com o que recebe. Se recebe veneno, transforma em lição. Se recebe crítica, transforma em estratégia. Se recebe desprezo, transforma em foco, porque ele sabe: quem reage com raiva dá poder, quem transforma ganha vantagem. E há um detalhe que diferencia o líder do resto. Ele nunca leva o ataque para o lado pessoal. Ele sabe que a inveja nunca fala sobre ele, mas sobre o outro. Quando alguém tenta te diminuir, o que está sendo revelado não é o seu tamanho, mas a limitação de quem ataca. Essa percepção muda tudo, porque enquanto a maioria reage com dor, o líder responde com calma. Já pensou em quanta força se ganha quando você deixa de se sentir ofendido e passa a se sentir consciente? Transformar o ataque em foco é também uma questão de energia. Toda vez que você reage a um comentário maldoso, está entregando energia. Mas quando observa e permanece em paz, está acumulando. E energia acumulada é poder. O verdadeiro líder se recarrega no silêncio. Ele não desperdiça força tentando mudar a percepção de quem já decidiu enxergar com inveja. Ele guarda essa força para construir o que cedo ou tarde vai silenciar qualquer opinião. A inveja tenta te distrair, quer te tirar do eixo, quer te fazer acreditar que precisa se defender, mas a transmutação te devolve o eixo. Ela te lembra que a única coisa que realmente importa é continuar avançando. O líder, em vez de se justificar, redobra o foco. Em vez de reagir, executa. Em vez de reclamar, entrega resultado. E esse resultado é o golpe final, não contra o invejoso, mas contra o próprio veneno. É um jogo psicológico. A inveja quer roubar tua atenção, mas o líder não entrega. Ele entende que o inimigo não é o outro, é a distração. E todo comentário maldoso é uma tentativa de desviar seu olhar do que realmente importa. Mas o líder permanece centrado, firme, intocável.
Você já percebeu como quem tem propósito não se desvia? Como o foco é por si só uma forma de resistência? Essa segunda arma, transformar o ataque em foco, é o que faz o líder crescer mais rápido que os outros. Por quê? Enquanto os outros gastam energia reagindo, ele investe energia criando. O mesmo impacto que poderia derrubá-lo se torna impulso. Ele converte o peso em movimento, e é esse movimento que o diferencia. Mas há algo ainda mais profundo. O líder entende que toda provocação é um teste de paciência, de força mental, de controle emocional. E quem passa nesses testes sobe de nível. A inveja, no fundo, é uma oportunidade disfarçada. Ela mostra o quanto você já incomoda e o quanto ainda precisa se fortalecer. Cada olhar atravessado é um lembrete de que seu brilho está crescendo. E cada crítica é uma chance de lapidar a própria mente. Você já pensou que talvez a inveja que você sofre hoje seja apenas o sinal de que está pronto para o próximo passo? Que se ninguém estivesse te criticando, talvez fosse porque você ainda não está se destacando o suficiente? O líder sabe que o desconforto é sempre o preço da expansão, e é por isso que ele não teme o ataque. Ele o usa como confirmação de que está no caminho certo. Transformar o ataque em foco é a verdadeira maturidade psicológica. É a escolha de não reagir como vítima, mas de agir como estrategista. É a compreensão de que o veneno do outro pode se tornar força dentro de você se você souber redirecionar. É a sabedoria de deixar o mundo reagir como quiser, enquanto você continua construindo em silêncio. E talvez a pergunta que mais incomode e mais desperte seja: quantas vezes você perdeu o foco tentando provar algo para quem não queria ser convencido? E se toda essa energia tivesse sido usada para construir? Escreve nos comentários: qual foi a vez em que um ataque te motivou a continuar em vez de te parar? Sua resposta pode inspirar alguém que ainda não aprendeu a transformar veneno em combustível. O desapego e a blindagem, o escudo invisível dos líderes. A inveja é o preço da visibilidade. Quanto mais luz você tem, mais sombras tenta projetar sobre você. Mas o verdadeiro líder entende algo que a maioria nunca percebe. A luz não se apaga para evitar sombras. Ela simplesmente continua brilhando. E é exatamente esse entendimento que se torna sua maior blindagem. A quarta e a quinta armas psicológicas dos líderes estão aqui, no desapego da validação e na blindagem emocional. O desapego é libertador. Ele nasce quando o líder compreende que não precisa mais da aprovação de ninguém para continuar sendo quem é. É a independência emocional que transforma a inveja em ruído distante. Enquanto os outros vivem em busca de aplausos, o líder se alimenta de propósito. Ele sabe que a validação dos outros é instável. Hoje te elogiam, amanhã te criticam, mas o propósito, quando é autêntico, permanece o mesmo em qualquer cenário. Já percebeu que as pessoas mais admiradas são justamente as que nunca imploram por admiração? O invejoso, por outro lado, é movido pela necessidade constante de reconhecimento. Ele precisa ser visto, precisa ser notado, precisa ser comparado. E por isso ele inveja quem não depende dessa validação. É por isso que o líder incomoda. Ele é livre. Ele não joga o jogo da comparação. Ele não mede o próprio valor pela reação do outro. Ele não se encolhe para caber em expectativas pequenas. Ele segue. Essa liberdade psicológica é uma das maiores armas contra a inveja, porque retira o poder do invejoso. Quando alguém tenta te atingir, mas você não precisa da aprovação dele, o ataque perde força. Quando alguém tenta te diminuir, mas você não precisa ser entendido, a ofensa evapora.
Quando alguém tenta te parar, mas você já entendeu que o tempo está ao seu lado, o barulho perde sentido. E é nesse ponto que entra a quinta arma, a blindagem emocional. O líder sabe que o verdadeiro poder não está em evitar o caos, mas em permanecer calmo dentro dele. Ele entende que o mundo externo é reflexo do interno. Então, se ele estiver centrado, nada o abala. Ele pode ouvir, mas não absorver. Pode perceber, mas não reagir. Pode sentir o peso da inveja, mas escolher não carregá-lo. E blindagem emocional é o escudo invisível dos grandes líderes. Ela não se constrói do dia para a noite. É cultivada com autoconhecimento, propósito e prática constante. A cada ataque, o líder fortalece a casca. A cada crítica, ele treina a paciência. A cada tentativa de provocação, ele reforça a calma. É uma fortaleza silenciosa construída tijolo por tijolo dentro da mente. Mas o mais interessante é que essa blindagem não é indiferença, é sabedoria. O líder não se fecha ao mundo, apenas escolhe o que deixa entrar. Ele não bloqueia emoções, apenas seleciona quais merecem espaço. Ele não ignora as pessoas, apenas entende que nem todos estão prontos para compreendê-lo. E essa compreensão é o que o torna intocável. Você já percebeu que as pessoas mais seguras parecem quase inatingíveis? Não é que não sofram, é que não entregam o controle. A inveja não as manipula, porque elas já decidiram que não vão viver reagindo. Elas preferem gastar energia criando. O invejoso, por outro lado, é escravo da reação. Reage à luz dos outros, reage ao sucesso alheio, reage ao que não pode controlar. Enquanto isso, o líder cria. A inveja tenta te tirar da posição de comando emocional. Ela quer que você reaja, porque quem reage perde o controle. Mas quem observa, compreende e escolhe o silêncio, permanece no comando. E esse é o verdadeiro significado de liderança. Não controlar os outros, mas a si mesmo. O desapego da validação e a blindagem emocional andam juntos. Um te liberta, o outro te protege. Um te faz leve, o outro te torna forte. E juntos transformam qualquer tentativa de inveja em nada mais do que um eco distante. A inveja só tem poder quando você ainda precisa ser entendido. Mas quando você aceita que nem todos vão compreender o seu caminho, a inveja se dissolve. Quando você percebe que não precisa provar nada, o invejoso perde o combustível. Quando você entende que seu foco está no propósito e não na opinião, o barulho externo se transforma em silêncio interno. E talvez esse seja o grande segredo dos líderes. Eles não vencem a inveja, eles transcendem. Não é uma guerra, é uma escolha. Eles não tentam calar os invejosos, apenas seguem em uma frequência onde o barulho não alcança. E quanto mais crescem, mais em paz ficam. Porque sabem que no fim, o tempo coloca cada um no lugar que construiu. Você já se perguntou como seria sua vida se você deixasse de tentar se justificar? Se deixasse de precisar provar seu valor? Se simplesmente continuasse construindo, deixando que os resultados falassem por si? O líder já vive assim. Ele não precisa discutir, porque o tempo sempre será sua defesa. Ele não precisa de vingança, porque o crescimento é a resposta. No fim, o segredo dos líderes é simples e poderoso. Eles não se abalam porque já entenderam que o barulho da inveja nunca destrói quem está focado em construir. Comenta aqui, qual dessas armas psicológicas você quer começar a usar hoje para não se abalar com a inveja? Sua resposta pode inspirar alguém a finalmente parar de reagir e começar a liderar.